Em 1996, Varginha, uma cidade tranquila, no sul de Minas Gerais, viveu uma das noites mais assustadoras da história do Brasil. Luzes no céu. Uma intensa movimentação militar. Animais morrendo de forma misteriosa. O mais impressionante de tudo. 3 jovens, que juram ter visto algo que não era deste mundo. Hoje, você vai conhecer o caso completo, com imagens reais, arquivos da época e uma reconstrução cinematográfica que vai te transportar para aquele dia. Prepara-se porque a história é bem mais complexa do que parece. Era 20 de janeiro de 1996. Um sábado chuvoso. As irmãs Liliane e Valquíria Silva, junto com a amiga Kátia Andrade, caminhavam por um terreno baldio no bairro Jardim André. O céu estava carregado. Uma chuva fina caía e a atmosfera já era um pouco pesada. De repente elas pararam, encostada num muro, agachada. Havia uma criatura, elas descreveram como sendo pequena, com uma pele marrom e oleosa, uma cabeça grande e olhos vermelhos enormes, que pareciam transmitir um profundo desespero. O cheiro era forte, algo como amônia. O pânico foi imediato. Elas saíram correndo, gritando, sem entender o que tinham acabado de ver. O encontro durou poucos segundos, mas marcou a vida delas para sempre. Elas não foram as únicas a notar algo estranho naquele dia. Outros moradores relataram ter visto objetos voadores não identificados sobrevoando a cidade nos dias que antecederam o evento. A história das meninas foi apenas o estopim para o que viria a seguir. A notícia se espalhou como fogo em palha. Os gritos desesperados das meninas chamaram a atenção dos vizinhos. Em pouco tempo, a história de uma criatura estranha, vista no Jardim André, estava na boca de todo mundo. As rádios locais começaram a reportar o caso, e o que era um boato de bairro virou o assunto principal da cidade. As pessoas estavam assustadas. Alguns moradores afirmavam ter visto luzes estranhas no céu. Outros juravam ter visto sombras se movendo rapidamente entre as casas durante a noite. O clima de pânico se instalou. A imprensa nacional não demorou a chegar. Equipes de TV da Globo, SBT e Record desembarcaram em Varginha, transformando a pequena cidade no centro das atenções do Brasil. As reportagens da época mostram a confusão, o medo e a curiosidade no rosto das pessoas. Todos queriam saber o que era aquela criatura, de onde ela veio. E, mais importante, ela ainda estava por ali? Varginha nunca mais seria a mesma. O caso estava apenas começando. E a parte mais assustadora ainda estava por vir. O que aconteceu nas horas e dias seguintes é o que transforma esse caso em um dos maiores mistérios da ufologia mundial. Pouco tempo depois do avistamento das meninas, relatos de uma intensa e incomum movimentação militar começaram a surgir por toda a cidade. Moradores disseram ter visto caminhões do exército fechando ruas, especialmente durante a noite. Soldados foram vistos correndo, em operações sigilosas e rápidas. O corpo de bombeiros também foi acionado. Há testemunhos de que eles capturaram uma criatura semelhante à descrita pelas meninas, perto do local do primeiro avistamento. Horas depois, uma segunda criatura teria sido vista e perseguida pela polícia militar. Segundo ufólogos que investigaram o caso, essa segunda criatura teria sido levada para o Hospital Regional de Varginha. O ponto mais chocante desses relatos é a suposta captura final. Testemunhas afirmam ter visto militares carregando algo pesado, coberto por um saco escuro, para dentro de um caminhão do exército. Seria a criatura. E para onde ela foi levada? A presença militar não foi negada, mas a justificativa oficial nunca convenceu a todos. Você acredita que o exército realmente capturou algo naquela noite? O mistério não parou por aí. Nos dias que se seguiram, algo muito estranho começou a acontecer no zoológico de Varginha. Vários animais, incluindo cervos, antas e até um leão, começaram a adoecer de forma súbita. E depois, morreram. Sem motivo aparente. Os veterinários e biólogos que examinaram os animais na época não conseguiram encontrar uma causa clara para as mortes. Falava-se em envenenamento, mas nenhuma substância tóxica foi encontrada. A coincidência era perturbadora. O zoológico ficava relativamente próximo das áreas onde as supostas criaturas foram vistas e capturadas.
Seria possível que a presença desses seres, ou de sua nave, tenha liberado alguma substância ou forma de energia que afetou os animais? Muitos pesquisadores do caso acreditam que sim. As mortes no zoológico adicionaram uma camada ainda mais sombria e bizarra à história, sugerindo que o que quer que tenha acontecido em Varginha teve consequências reais e mensuráveis, que iam muito além dos relatos das testemunhas. As jaulas vazias se tornaram mais um símbolo silencioso do enigma que tomou conta da cidade. E a história fica ainda mais trágica. Um dos policiais militares que teria participado da captura e do transporte da segunda criatura, Marco Eli Cerese, de 23 anos, adoeceu gravemente poucas semanas após o incidente. Segundo relatos, ele teria tido contato direto com o ser, sem luvas. Ele foi internado com febre alta, dores pelo corpo e uma infecção que os médicos não conseguiam identificar. Seu estado de saúde piorou rapidamente. Em poucas semanas, o jovem policial faleceu. O laudo oficial apontou a causa da morte como infecção bacteriana generalizada, mas a família de Marco nunca aceitou essa explicação. Eles acreditam que a morte dele está diretamente ligada ao contato que teve com a criatura. Segundo eles, os médicos diziam que a bactéria que o infectou era desconhecida e que seu corpo estava se deteriorando de uma forma que eles nunca tinham visto. A morte do policial Marco Eli Cerese se tornou um dos pilares mais fortes e sombrios do caso Varginha, uma evidência trágica de que algo muito sério e perigoso pode ter acontecido naquela cidade. Diante da repercussão nacional e internacional, as autoridades precisavam dar uma resposta. O Exército Brasileiro abriu um inquérito policial militar para apurar os fatos. A conclusão oficial, divulgada meses depois, foi de que tudo não passou de um grande mal-entendido. Segundo a versão oficial, a criatura vista pelas 3 meninas era, na verdade, um morador local com problemas mentais, conhecido como Mudinho, que estava agachado perto do muro por causa da chuva. A movimentação militar na cidade, segundo o inquérito, era apenas uma operação de rotina, que coincidiu com os relatos. As luzes no céu, fenômenos meteorológicos, as mortes dos animais, uma infecção comum. A morte do soldado Marco Cerese, uma infecção bacteriana, sem qualquer relação com o caso. Basicamente, o governo e as forças armadas negaram tudo. Para eles, o ET de Varginha nunca existiu. Mas essa versão deixou muitas pontas soltas e não convenceu os ufólogos, as testemunhas e grande parte da população. Será mesmo que foi tudo uma grande coincidência? Hoje, quase 3 décadas depois, o mistério permanece. As principais testemunhas, incluindo as 3 meninas, mantêm firmemente suas versões. Elas nunca voltaram atrás, mesmo sofrendo com o ridículo e a pressão. Ufólogos e jornalistas que investigaram o caso a fundo, como Vittorio Pacachini e o Birajara Rodrigues, reuniram centenas de depoimentos que, segundo eles, comprovam que algo extraordinário realmente aconteceu. Os militares, por outro lado, mantêm o silêncio e a versão oficial do inquérito. Nenhuma prova física, como fotos ou vídeos da criatura, jamais foi divulgada, o que alimenta as teorias de que tudo foi acobertado. A suposta criatura, ou as criaturas, nunca mais foram vistas. O que quer que tenha sido capturado naquela noite de janeiro de 1996 desapareceu nos porões do sigilo militar. Varginha se tornou a capital mundial da ufologia. Mas a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele dia talvez nunca seja revelada. E você, o que acha? O ET de Varginha foi real e o governo acobertou tudo? Ou foi apenas um caso de histeria coletiva e uma série de coincidências? Acredite ou não, a história fascina e assusta até hoje. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Foi real ou foi farsa? Quero muito saber o que você pensa. Se gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. E lembre-se, às vezes, a verdade está lá fora, mas nem tudo que aparece quer ser encontrado. Obrigado por assistir e até a próxima.